Imagine dois profissionais formados em engenharia. Um, por falta de oportunidades, acaba empurrado para trabalhar como motorista de aplicativos de transporte, o rodar de Uber, como diriam. Já o outro é empurrado para uma melhor oportunidade de trabalho, mas no mercado financeiro. Pode parecer cenários diferentes, mas não. Ambos são face da mesma moeda. E nesse vídeo eu te mostro como tudo isso está relacionado. Indústria, complexidade produtiva, emprego formal, enfim, em algum multiverso, o engenheiro Uber e o engenheiro do mercado financeiro se abraçam. Então nesse vídeo você vai ver por que isso não se trata apenas de meme, essa ideia do engenheiro de Uber ou fora da engenharia, é algo mais estrutural, o que o Bolsa Família e os empregos formais têm a ver com isso, e por que países ricos têm muito mais engenheiros por habitantes, além de uma economia mais complexa. A gente sabe que atuar fora da área de formação, por mais que seja a realidade de muitos, às vezes até atuando na própria área de formação a gente ainda tem que fazer coisas diferentes, tudo isso gera bastante frustração, especialmente quando a gente para pensar no tempo que a gente investiu naquela formação. E se a gente fizer um zoom out, considerando aqui o macro, há também que se falar em uma frustração, considerando o desperdício de cérebros. Um país desperdiçando capital humano. Mas a parte mais chocante não é nem o engenheiro no Uber em si, é quando a gente pega um mapa do Brasil e percebe aonde são localizados os principais geradores de empregos formais. Vamos ver tudo isso, inclusive comparando a complexidade produtiva de outros países para você ver o quanto que o Brasil fica para trás. Mas essa ideia do engenheiro virou Uber acabou se tornando meme porque resume uma sensação coletiva, a de que o Brasil forma gente para uma economia que não sabe o que fazer com essa gente, e isso não é de hoje. Essa capa do jornal O Estado de São Paulo de 2018 já indicava naquela época, naquele momento de crise, que aplicativos de delivery e transporte já viravam os principais empregadores do país, empregos informais. E aqui vamos ilustrar isso tudo com dois cenários distintos envolvendo dois engenheiros. Primeiro essa reportagem de 2016 que trata de um jovem recém-formado em engenharia. Ela diz o seguinte: o sonho ficou de lado, sem conseguir emprego, engenheiro vira motorista do Uber. Então aqui uma reportagem lá de 2016. Ela diz o seguinte: recém-formado, Eduardo Ávila de Belo Horizonte procurava trabalho havia 8 meses. Ele conta que escolheu engenharia por considerar que isso lhe garantiria uma certa segurança. Mas em meio à crise, sem conseguir trabalho, ele deixou esse sonho de lado. Agora, trabalhará como motorista do aplicativo para conseguir pagar as contas, enquanto continua a procurar uma oportunidade na sua área. Então nós temos aqui um primeiro exemplo de um engenheiro em início de carreira que já foi empurrado para a informalidade para poder conseguir pagar as contas. Vamos ver agora um exemplo do outro extremo? Saltando aqui agora para 2024, a gente vai ter esse outro exemplo de uma outra situação envolvendo engenheiro que viu nas corridas uma oportunidade de renda. E aqui no próprio título ele já retrata uma outra situação em que as pessoas que estão em trabalhos informais, que essa é a realidade de quem trabalha no Uber aqui no Brasil, diferente de uma tendência que tem ocorrido em outras cidades ao redor do mundo, o fato é que o Uber aqui no Brasil ainda é um emprego informal, então as pessoas estão sujeitas a esse tipo de situação, mas que nem é o cerne aqui do nosso vídeo. E aqui retrata a situação desse engenheiro, que diz o seguinte: após perder o emprego, o engenheiro se reinventa como motorista e enfrenta desafios com o seguro da Uber. Mas o que é importante aqui pra gente: em setembro daquele ano, Paulo Betron, 62 anos, foi demitido do seu cargo como engenheiro civil e enxergou nas corridas uma nova oportunidade de renda. E aqui na sequência ele continua: com a chegada das contas, Paulo precisou se reinventar e se adaptar ao universo de motorista de aplicativo. Aí ele diz: como ele era um engenheiro sênior, não seria muito fácil arrumar algo de imediato. Então aqui nesse caso nós temos um exemplo diferente do primeiro. Aqui nós estamos tratando de um engenheiro experiente, com seus mais de 60 anos de idade e que também desempregado passou a atuar como motorista de aplicativo. Então são duas situações que a gente tem aqui. A primeira, um engenheiro inexperiente e agora um engenheiro experiente, ambos empurrados por emprego informal. E aqui cabe uma concessão, porque hoje sim, de fato, há cursos de engenharia que formam mal, o que as pessoas chamam pejorativamente de faculdades unisquina. E duas coisas podem ser verdade nessa situação, até porque não é difícil de encontrar. Eu já tive a oportunidade de conviver, por exemplo, com trabalhadores ali do chão de fábrica de uma indústria automotiva que trabalhava no setor ali de mecânica e que o limitador, para um operário desses conseguir uma promoção era justamente a obtenção de um diploma de curso superior. Então estava naquela situação, o funcionário
tinha tanto conhecimento quanto o chefe dele, mas havia esse limitador aí, essa barreira, que seria um diploma aí de um curso superior. E em segundo lugar, também a gente tem que admitir que é um fato, até que corrobora com o exemplo que eu acabei de dar, que existem faculdades aos montes e que são, na verdade, simplesmente impressoras de diplomas. Mas mesmo quando o engenheiro tem uma formação boa, seja de uma universidade federal ou de uma outra tradicional, ainda assim ele pode acabar fora da engenharia. Portanto, o problema acaba não sendo somente a qualidade do diploma, mas sim a capacidade real da economia de absorver esse profissional. O que está relacionado com a segunda face da moeda que estamos analisando aqui, que muita gente não enxerga como problema. O engenheiro que não vai ser necessariamente empurrado para a informalidade do Uber, mas que vai atuar em outra área, no mercado financeiro. E a gente pode acompanhar nessa reportagem aqui que discute os principais motivos que levam os engenheiros a migrar para a área de finanças e investimentos. É uma reportagem que especialistas explicam os principais motivos, então, para o alto número de engenheiros na área de finanças e investimentos. E aqui a reportagem diz o seguinte, pegando a opinião de um dos especialistas. Hoje essa transição tem se tornado uma tendência, o mercado de engenharia passou nos últimos anos por alguns momentos difíceis, e isso fez com que os engenheiros olhassem o mercado financeiro como uma área bem atrativa, seja pela carreira acelerada, seja pela remuneração. E aqui a reportagem segue dizendo o seguinte, com a opinião de outro especialista. O engenheiro é treinado para solucionar problemas e criar processos para resolver coisas. Observamos um boom no mercado financeiro devido a isso, porque a área demanda profissionais que sejam treinados para lidar com problemas complexos de forma estruturada. E aqui a gente já começa a amarrar as semelhanças para esse contexto entre o engenheiro do Uber e o engenheiro do mercado financeiro. O engenheiro do mercado financeiro ele é contratado pelo que a gente chama de soft skills, sua capacidade analítica de resolução de problemas. Afinal, o engenheiro eletricista não vai usar os seus conhecimentos sobre circuitos elétricos, eletromag, para fazer uma análise da curva de juros, uma análise fundamentalista, o valuation de uma empresa, uma análise de cenários macroeconômicos, nada disso. Mas aquelas soft skills ajudaram e ajudam nisso. O fato é, ambos os engenheiros, o do Uber e o do mercado financeiro, não foram absorvidos pela indústria. Mais uma vez, capital humano desperdiçado. E se você já chegou até aqui, meu nome é Evandro Troco e aqui no canal eu falo sobre economia, finanças, investimentos, vida, não necessariamente nessa ordem. Eu já quero ouvir a sua opinião. Você conhece algum engenheiro que teve que trabalhar como Uber? Ou mesmo algum que atua fora da sua área de formação? Já compartilhe a sua opinião aqui nos comentários. Agora vamos tratar de uma questão que gera polêmica para dizer o mínimo. O que o combinado Bolsa Família versus emprego formal tem a ver com tudo isso? Porque existe uma narrativa que sempre surge com algo do tipo: as pessoas, especialmente do Nordeste, não querem trabalhar porque recebem auxílio do Bolsa Família. Mas o que os dados mostram? No Maranhão, por exemplo, há mais beneficiários do Bolsa Família do que empregos formais. A diferença supera os 520 mil. Já em São Paulo acontece o oposto. Há 12 milhões de empregos formais a mais do que o número de pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família. Então esses dados parecem confirmar a narrativa, mas não é bem assim. Existe um detalhe importante. E aqui entra a indústria. E a indústria é uma das grandes responsáveis aí pela geração de empregos formais. E olha que interessante o dado dessa reportagem. Ela mostra que 15,5% dos empregos formais gerados no país estão aqui no setor de indústria. Isso representa que 1 a cada 6 empregos gerados são aí oferecidos pela indústria, que é um setor intensivo aí na demanda por engenheiros. Então, o grosso dos empregos formais oferecidos no país, eles vão estar concentrados aqui no setor de comércio e de serviços, que são atividades que exigem menor especialização. Então vamos lembrar que eu tenho batido aqui na tecla que a nossa indústria é incapaz de absorver mão de obra qualificada. Mas calma que piora. Porque como se não bastasse isso, quando a gente vê esse outro gráfico, ele vai mostrar aqui o índice GPD per capita, que vai mostrar a produção industrial por região e por consequência vai dizer aonde estão concentradas as indústrias de acordo com a região. A gente vai ter aqui então que a maior incidência vai ser representada por esse azul escuro. Então quando a gente for tratar aqui de Brasil, a gente vai ter aqui o estado do Amazonas, aqui diz muito respeito à Zona Franca de Manaus, mas o principal aqui para a gente observar é que a maior concentração de indústria no país vai estar localizada aqui na região sul
e Sudeste. Então veja, a indústria, que normalmente fornece empregos formais, ela tem um peso menor na economia do país hoje e, além de tudo, ela está concentrada nas regiões Sul e Sudeste. O ponto é, mesmo se acabassem os benefícios sociais de transferência de renda no Nordeste, não iriam brotar empresas e indústrias do nada. Então o problema não seria a vontade ou não das pessoas trabalharem, como diz a narrativa, mas sim a estrutura produtiva e emprego formal disponível. Percebem o tamanho do problema? As chances de um engenheiro trabalhar com engenharia também variam de acordo com o mapa do país, de como está distribuída a estrutura de produção do país. Isso tudo é reflexo de um longo processo de desindustrialização que é amplamente abordado nas obras dos autores que vocês estão vendo aqui na tela. Então, amarrando o conceito aqui, onde eu vou ter uma indústria forte, eu vou ter mais empregos formais e eu vou ter aqui profissionais qualificados. Agora, nas regiões em que a indústria é fraca, eu vou ter a predominância de serviços e comércio, o que vai atrair também esse profissional qualificado. E dito tudo isso, a gente ainda tem uma parte contra-intuitiva. A gente forma bastante engenheiros, mas ao mesmo tempo a gente forma poucos. Essa reportagem aqui do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, ela mostra que tem havido uma redução no número de engenheiros formados. Ela diz aqui que em 2023 foram um pouco mais de 95 mil concluintes nas várias modalidades de engenharia, mas esse número já retrata uma redução que vem sendo observada aqui desde 2018, quando naquela época se formaram mais de 128 mil engenheiros. E dá para dizer que a engenharia tem sido percebida como menos atrativa, até por tudo que a gente viu até aqui. Mas veja, já essa outra reportagem aqui, ela já aponta um déficit de 75 mil engenheiros no mercado brasileiro. Já essa outra reportagem aqui, de certa forma, até complementa a anterior, ao dizer que esse déficit ele contrasta com a crescente demanda em áreas como engenharia de software, ambiental e civil. Então, por mais que haja de fato essa demanda em determinadas áreas da engenharia, elas não são responsáveis pela totalidade dos 75 mil engenheiros necessários para o mercado. Então, o que a gente tem é o seguinte: de um lado a gente tem uma demanda de 75 mil engenheiros e do outro lado a gente tem aproximadamente 90 mil engenheiros se formando todos os anos. Deveria, mas a conta ainda assim não fecha. E não fecha por vários motivos, sendo um deles o que disse esse estudante de engenharia mecatrônica da UNB, em que ele disse o seguinte: 99% dos meus colegas deixam de ser engenheiros para se tornarem programadores ou buscam concursos públicos em áreas fora da engenharia. É mais fácil e recompensador a curto prazo. E a título de comparação, e até tendo como referência a relação entre países ricos e a complexidade produtiva desses países, essa reportagem da Veja diz o seguinte. Ela começa reforçando o que a gente já tem tratado aqui ao longo do vídeo, com essa frase do presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, quando ele diz: estamos perdendo nossos cérebros, faltam engenheiros no país, mas o que importa para a gente aqui é esse dado. A Confederação Nacional das Indústrias, o CNI, estima que o Brasil possui 5,6 engenheiros formados para cada 100 mil habitantes, e que o ideal seria pelo menos 3 vezes mais. Países desenvolvidos, como Japão, Alemanha e Estados Unidos, possuem até 25 engenheiros formados para cada 100 mil habitantes. Mas como que isso se materializa na prática? Quando a gente pega o perfil de exportação aqui da economia brasileira, vocês podem perceber que a maior fatia, essa aqui de amarelo, ela é relacionada a itens da agricultura. Estamos falando aqui de commodities, pouca coisa ligada à tecnologia. Quando a gente compara aqui com a da Alemanha, por exemplo, vocês podem perceber que o perfil já é bastante diferente. Se a gente pegar aqui, eles têm uma fatia grande aqui ligada à exportação de maquinário, representada aqui nessa cor azul. Uma outra fatia também relevante relacionada à parte de automóveis, à parte de carros, que também é exportada bastante tecnologia. Uma outra fatia relevante voltada a químicos, a medicamentos, também muito forte a questão da tecnologia. E outra fatia também bastante relevante no que a Alemanha exporta, voltado aqui para os eletrônicos, representado aqui por esse azul mais claro. Quando a gente traz aqui para o Japão, o perfil de exportação aqui da economia japonesa, a gente tem um cenário aqui desenhado também com a estrutura muito parecida
quanto a Alemanha. Estamos comparando aqui dois países desenvolvidos. Então também a gente vai ter uma fatia muito grande, muito relevante aqui, voltada para maquinários, também para a parte de veículos, né? A parte automotiva, uma parte também bastante significativa envolvendo eletrônicos e uma parte também bastante relevante envolvendo química e medicamentos. Então são perfis de países desenvolvidos que apontam para uma complexidade da economia desses países, especialmente quando comparadas com a do Brasil. São países que não somente possuem mais engenheiros per capita, digamos assim, como a estrutura produtiva deles para absorver esses engenheiros ela é de ponta, envolvendo alta tecnologia. E para se ter uma ideia, existe um ranking que mede a complexidade da indústria de cada país. E não é de se assustar que o Brasil ocupa uma das últimas posições, tendo um índice inclusive negativo, bastante atrás, obviamente, de Alemanha, Japão, Suécia, Holanda. Essas são economias que, para pegar a Alemanha aqui, por exemplo, um engenheiro da BMW não vai almejar uma carreira na Bolsa de Frankfurt, muito menos ser empurrado para a informalidade. E sempre deixando claro que são todos empregos dignos. O ponto aqui é a economia, é a estrutura de cada país. Então, meus amigos, podemos chegar à conclusão que o engenheiro no Brasil está no Uber, no mercado financeiro, no concurso público, no stand-up comedy, enfim. Ele só não está na engenharia. Culpa dele? Não necessariamente, mas sim da própria estrutura do Brasil, que não desenvolveu uma economia capaz de absorver cérebros em escala, o que é possível em um país rico. E para enriquecer, o Brasil precisaria, dentre várias coisas, aumentar a sua complexidade produtiva, produzir coisa difícil, fortalecer a sua indústria e tecnologia e transformar qualificação em produtividade e a produtividade em salário lá na última ponta. E como eu disse, trabalho nenhum é indigno. Indigno é tanto tempo investido em qualificação que não tem como e nem onde ser utilizada. Mas agora eu queria saber de você, até usando a ideia aqui do engenheiro no Uber como metáfora, você já teve essa experiência de ter que trabalhar fora da sua área de formação, seja por necessidade ou seja por uma oportunidade melhor de trabalho? Compartilhe aqui comigo a sua experiência nos comentários, lembrando-se de se inscrever no canal para você poder acompanhar aqui os próximos vídeos. Até uma próxima.